Olá, amigos. 16 de fevereiro de 2012. A Voz do Brasil pela Vida com péssima notícia no cenário nacional. Lembram-se do nosso comentário a respeito da medida provisória 557 de 2011 e a ação do Poder Executivo, mais a ação da Presidente da República, em especial no sentido de piorá-la, retirando dela aquilo que ela tinha de bom, que era a expressão proteção aos direitos do nascituro. Logo depois, foi veiculada a notícia de que a senhora Eleonora Menicucci fora designada nova secretária do governo federal, da Presidência da República, para políticas de mulheres. É uma secretaria especial da presidência que, na verdade, tem status de ministério. Portanto, essa Eleonora Menicucci passa a ser, na prática, uma assessora direta do mais alto escalão do governo federal, da Presidente da República, com assento no ministério, com assento nas reuniões ministeriais e responsável por formular políticas públicas a ser aprovadas, e é claro que serão sempre aprovadas, pela Presidente da República. Mas quem é essa Eleonora Menicucci? É uma ex-terrorista de um partido operário comunista que participou da aventura militarista da esquerda revolucionária dos anos 1960 até 1970 da década passada. Foi presa pelos atos praticados, entre os quais roubos a banco, atos armados de violência contra o regime de então, e esteve presa, segundo consta, durante quase 6 anos, exatamente em companhia da atual Presidente da República, também uma militante da esquerda revolucionária e planejadora de roubos e assaltos, como nós todos sabemos. Essa mulher disse que, numa entrevista recente, disse que se diplomou em feminismo, eu estou usando uma expressão aqui de minha lavra, se diplomou em feminismo nos anos de chumbo na militância de esquerda revolucionária. E, a partir daí, teve uma trajetória ligada à esquerda revolucionária, contestadora armada do regime, com prisão diretamente relacionada a atos de violência armada praticados naquele período, e desenvolveu as teses feministas que campeiam pelo mundo, bebeu nas fontes das teses feministas que campeiam pelo mundo, chegando ao ponto de se considerar um virago. Virago é uma expressão do vernáculo de língua portuguesa, bastante adequada para ela, como bastante adequada para uma série de assessoras da Presidente da República, até para ela própria. Não é uma expressão ofensiva, mas se refere a uma mulher que, nas palavras da própria Eleonora Menicucci, é uma mulher com atitudes masculinas, decidida, forte e determinada, nas palavras dela, nessa entrevista, mencionando até que ela sabia atirar. Não sabemos se chegou a atirar, não sabemos se chegou a ferir alguém na sua militância revolucionária, mas é assim que ela se apresenta, e ela é agora uma das mais altas autoridades do governo, o mesmo governo que quer desarmar hoje os cidadãos comuns que querem apenas ter armas de porte para sua defesa no lar, em casa, no trabalho, e até, de vez em quando, querem ter direito ao porte de arma para essa finalidade. Essa senhora declara nessa mesma entrevista, texto arquivado na Universidade Federal de Santa Catarina e levado a público com muita precisão pelo jornalista Reinaldo Azevedo, da revista Veja, que ela, nessa militância, entre outras coisas, decidiu que o aborto era um direito reprodutivo, um direito sexual da mulher. Produziu uma tese acadêmica nesse sentido e foi à Colômbia para ela mesma, ela própria, treinar uma técnica de aborto mediante sucção manual intrauterina. Eu vou repetir, sucção manual intrauterina, com o propósito claro de ensinar essas técnicas de aborto a mulheres pobres, às quais ela supostamente dava assistência nas suas atividades
pseudo-sociais aqui no Brasil, ensinar a mulheres pobres essa técnica, que é uma técnica de aborto praticada pela própria mulher, ou que pode ser praticada também por outras pessoas sem intervenção médica. Me perdoem as palavras duras aqui, mas é uma técnica que consiste essencialmente em enfiar a mão na vagina da mulher, chegando até o útero e provocando, por movimentos de sucção da própria mão, a retirada do nenê. Não vamos utilizar a maligna expressão feto, porque não existe feto em matéria de ser humano. Retirar o nenê do ventre materno e matá-lo. Ela foi aprender técnicas para matar nenês no ventre materno e ensinar essas técnicas às mulheres pobres. Tudo isso com um fundamento na militância política dela. Portanto, essa mulher que acaba de assumir um cargo no ministério da presidente Dilma Rousseff não é apenas uma abortista, ela é também uma aborteira de carteirinha. Uma mulher terrível que, entre outras coisas, nessa entrevista se declara avó de um aborto, referindo-se a um aborto praticado pela própria filha dela e expondo a filha dela. Aliás, expondo-a de tal modo que até especifica a conduta sexual dessa sua filha. Se diz avó de um aborto e confessa também que ela própria, nessa militância, praticou abortos em si mesma por decisão política do Partido Operário Comunista, a organização guerrilheira, a organização terrorista da qual ela fazia parte. Aborto por decisão política, a matança de um nenê que estava no ventre dela por decisão política. Essa é a nova ministra. Virago, eu utilizei a expressão, mas refletindo depois com um perfil e um currículo desse, aí não se trata nem de virago, trata-se de uma arpia. Uma arpia é a palavra que se deve usar em relação a essa ministra colocada no poder por Dilma Rousseff. Dom Simão, bispo de Assis e presidente da Comissão pela Vida da Regional 1 da CNBB, um combativo prelado católico, veio a público para mostrar a sua indignação. Ele que já tinha participado da denúncia do abortismo da candidatura de Dilma Rousseff, com bastante coragem. De fato, é um homem muito corajoso, um bispo muito corajoso. E vem a público para falar e atacar essa designação. Mas Dom Simão comete um engano ao dizer que foi uma escolha infeliz do governo Dilma, como se fosse um engano, um erro. Não. Não é escolha infeliz, não é engano, não é erro. É uma atitude deliberada relacionada exatamente com as ideias e com a ideologia da presidente da República, do governo federal, que tem aí o famoso Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, que não tem nada de direitos humanos e é uma carta revolucionária que se tenta enfiar goela abaixo do povo brasileiro, e nessa carta revolucionária um dos pontos fortes é o aborto. Sempre foi desde o início. Não é um engano não, meu caro Dom Simão. É a atitude deliberada deste governo, que não pode, portanto, ter o apoio daqueles que defendem a vida, não pode ter o apoio do cristão, não pode ter o apoio do católico. No panorama internacional, uma notícia favorável, uma notícia boa: a Fundação Susan G. Komen, uma grande fundação que financia a maior parte dos estudos sobre o câncer de mama, portanto uma fundação de extrema utilidade, mas que vinha há muitos anos cometendo a impropriedade de financiar o IPPF, a multinacional da morte, a maior rede de abortos do mundo ocidental, acaba de tomar a decisão de cancelar esse financiamento, não mais conceder subsídios financeiros à IPPF. Grande decisão que está sendo atacada pelos abortistas do mundo inteiro. A Fundação Susan G. Komen precisa do nosso apoio, do nosso estímulo, com mensagens a ela dirigidas. Uma mensagem bastante simples, cujo texto basta colocar no assunto do e-mail, não precisa ter texto, basta colocar no assunto e aparecerá na tela em seguida, juntamente com o endereço eletrônico da Fundação Susan G. Komen. E, meus amigos, haverá uma audiência
aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça, no dia 24 de fevereiro, a respeito da reforma do Código Penal, especialmente nos crimes contra a vida. E é exatamente nos crimes contra a vida que está o crime de aborto. Nós precisamos nos fazer presentes a essa audiência para mostrar a posição verdadeira do paulista, do paulistano, do brasileiro contra o aborto. E por quê? Porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio, embora seja fácil praticá-lo. Porque o matador não olha a vítima nos olhos e não tem de escutar o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.